Olá, bem-vindos a mais um E Por Falar em Economia Criativa e Inovação, o podcast da EduCriativa. Primeiro eu queria fazer um agradecimento especial aqui à ZGM, nosso parceiro, né, que possibilita e viabiliza, né, a realização do nosso podcast. Não deixem de curtir, né, não deixem de compartilhar, de comentar e ver também os nossos outros, né, podcasts, nossos outros entrevistados. Divulguem, falem com seus amigos, vamos divulgar aí, né, esse material produzido pela EduCriativa em parceria com a ZGM. Hoje estamos aqui com um parceiro, né, uma pessoa, um amigo nosso, Nelson. Tudo bom, Nelson? Beleza, tudo jóia? Jóia. Ô Nelson, a gente é colega lá do Fórum, né, cara? Do Fórum Desenvolve Londrina, não é isso? Exatamente. Então o Fórum traz muito presente pra gente, né? E um dos presentes foi ter te conhecido e trabalhado junto contigo, né, Leandro? Dentro de todas as pessoas incríveis que conheci ali dentro. Isso aí, obrigado, Nelson. O Nelson foi da diretoria lá, eu fui presidente do Fórum, o Nelson estava lá na nossa diretoria, trabalhamos 2 anos juntos ali, muito, muito perto, né? Então a gente pôde estabelecer uma amizade, um conhecimento ali mais próximo. O Fórum Desenvolve Londrina eu vejo que é uma entidade importante para a cidade, não é, Nelson? Isso aí, é fundamental, né? Então, a gente fala muito assim de discutir o futuro, né? Enfim, e Londrina nasceu como uma cidade planejada, né? Mas depois, pelo crescimento, ela acabou, às vezes, perdendo um pouquinho ali, né? Então, a gente vê que ali a gente junta várias pessoas de backgrounds diferentes, né? Lideranças, pessoas que têm uma atuação, muito conhecimento, para de fato prospectar e ver como que a nossa cidade pode crescer de uma forma mais organizada e chegar, não ser só uma cidade grande, né? Mas que seja uma cidade onde todos podem viver com muita felicidade, com muita qualidade de vida, né? É isso mesmo. Sabe que eu estive no museu agora recentemente, estava olhando ali, né? Tem a exposição permanente que é muito legal, quem ainda não foi deve ir, é bem bonita. E eu estava olhando isso, lembrando disso, né? Como que Londrina no começo era uma cidade que nasceu para ser planejada, organizada, né? E é claro, né? Acho que a cidade cresceu, o café e tudo mais, acabou ganhando outros caminhos. Mas Londrina sempre foi uma cidade marcada por grandes lideranças, né? Por inovação, né? Por busca de estar à frente ao seu tempo, não é, Nelson? Exatamente. E até foi um presente do Fórum também isso, né? Quer dizer, eu vim de fora de Londrina, né? Minha família veio... eu sou descendente de japonês, meu avô é do Japão, né? E meus pais sempre trabalharam em sítio aqui na região, daquela vida mesmo de trabalhar durante o dia, estudar à noite, fim de semana, ter que ainda fazer faculdade e ainda voltar pro sítio, né? E a gente vê que, a nossa história é de muitos movimentos de criação, né? Londrina não deixou de ser organizada porque foi uma displicência, mas porque as lideranças foram tão pujantes, né? A economia se tornou tão grande, tão forte, que o pessoal entendeu assim, nós temos que priorizar e fazer o desenvolvimento, o progresso na velocidade que a gente consegue, né? E a gente vê assim, muitas coisas que nasceram aqui, como a própria Sercontel, como o IAPAR, como, enfim, muitas histórias que a gente tem, né? Foram movimentos pioneiros nacionalmente, né? Então foi trazida inovação de Londrina para o Paraná. E hoje a gente vê, né? A gente vê nos últimos podcasts que eu assisti também as entrevistas, a gente vê outros casos recentes de Londrina criando inovações de modelo, de ecossistema para o Brasil também, né? É isso aí. Aliás, acho que Londrina está numa retomada nesse sentido, né? A gente tem aí agora, né, um ecossistema de inovação organizado, né, com várias governanças. Então, acho que a gente está vivendo um momento bom para isso também, né, Nelson? Ah, com certeza. E aí é legal, assim, a gente vê, né, igual a gente estava conversando aqui, eu trabalhei na Sercontel, que é uma operadora que também nasceu do movimento de inovação, de, assim, não querer esperar para que o sistema Telebrás trouxesse a telefonia, né, para Londrina. O pessoal se reuniu e falou assim, vamos criar a nossa empresa de telefonia, comprar as nossas centrais, e todo mundo entrou nisso, né? Então foi uma das primeiras cidades do interior a ter telefonia, que seria como se tivesse o 5G ou uma tecnologia de dados hoje, né, para aquela época, né? E a gente comenta assim, quando eu entrei na área de inovação, eu sou engenheiro, né, trabalhei na área de engenharia, então a gente sempre cuidava de vários projetos, TV, tudo que era novo vinha pra gente ali, né? E aí tinha uma reunião lá, tinha um projeto de Superbus, de mobilidade urbana do município, e eles precisavam da Sercontel para fazer, assim, ajudar a fazer um projeto elétrico, uma coisa bem simples. E aí explicaram o projeto pra gente e caiu pra nós ali, que meio que trabalhava com as coisas diferentes, né? E a gente comentava numa reunião com o Sebrae, todo o pessoal, com o Red Food, com todo aquele pessoal que já tava meio desorganizado, mas trabalhando, né? E aí surgiu a ideia, puxa, mas a gente vai ter aqui um ponto de ônibus, que tudo novo, já vamos prever, ter internet, ter câmera, ter um monte de coisa nova ali no ponto. Tem os ônibus que já foi licitado para ter rastreador e nós não temos nenhuma aplicação que conecta tudo, né? Isso em 2015. Aí naquela reunião surgiu assim, por que não faz um hackathon? Vamos aproveitar ali que já tem a Ecotic, que a governante TI era que estava melhor organizada, com mais tempo. Sim, exatamente.
Vamos começar então a fazer um hackathon e tal. Aí foi feito um hackathon de mobilidade urbana dentro da Sercontel, foi o primeiro aberto, né? Acho que tinha um antes do Senai, mas foi fechado para os alunos. E esse foi realmente aberto, todo o ecossistema, convidando, mentor, enfim, todo mundo que estava trabalhando nisso se mobilizou para ter um prêmio, inclusive lá no Ecotic, né? Então foi dentro da Sercontel com o tema Smart Cities, que era um tema que a gente estava estudando na época. Exato. E dali surgiu o evento, foi o primeiro e assim, deu um super ânimo assim no pessoal. E aí começou a vir outros hackathons, viu o pessoal organizar eventos, Startup Weekend, começou e caiu ali em 2017 da gente estar no ecossistema de inovação, como o Everson comentou, e criando tudo aquilo. Mas você vê que tudo nasce de um movimento que às vezes não está muito organizado, né? Sim. Mas que a gente vê que as pessoas querem fazer, se organizam e fazem acontecer. Olha que interessante. Então, você está nos contando aqui uma história, né, onde a gente consegue identificar talvez o primeiro hackathon de Londrina. Se não foi o primeiro, foi um dos primeiros, né, Nelson? Um dos primeiros, né? E uma coisa importante que você falou, eu quero destacar, a importância das lideranças, das pessoas estarem conversando, né? Porque ali, naquele momento, né, ali na Sercontel, tinham várias pessoas de diversos ambientes dialogando, né? Exatamente. E assim, são as pessoas que têm um problema na mesa, vamos dizer assim, ó, tem uma situação aqui, né? E a gente não só resolve o problema, mas também encontra outras oportunidades, né? E até comentar assim, né? Quem me conhece hoje, eu converso muito assim. Eu sempre fui muito tímido, assim, fui meio técnico, assim, né, tal. E a gente fala muito de inovação, criatividade, mas a gente fala também das soft skills, né? Da habilidade de você conseguir se comunicar, de ter proatividade, enfim, os comportamentos, né? E eu falo assim que foi uma jornada, assim, pra mim, porque eu tive que desenvolver isso, não tinha natural isso, né? Então aí eu fui participando de comunidade Nikkei, de descendentes japoneses, de grupo. Aí eu entrei numa organização mundial de formação de liderança jovem, assim, comecei ali com uma equipe aqui de 5, aí chegamos a 20 e poucas pessoas fazendo projetos sociais. E ali a gente é forçado a desenvolver essas habilidades, né? Então a gente tem que juntar o que a gente conhece com o comportamento, né? Então eu falo assim, você também tem que saber trabalhar com a equipe, saber ou escutar as ideias, saber a hora de você contribuir, a hora de você só dar um suporte para alguém, né? Enfim, tudo isso aí que é formação de liderança é algo que pode ser aprendido. Sim. E quando a gente junta pessoas que têm o mesmo propósito e que tem essa habilidade, essa vontade, a gente consegue fazer muita coisa grande, inspirada nos líderes do passado, né? Mas que as nossas lideranças também estão conseguindo olhar para o futuro de uma forma muito mais otimista hoje, eu diria. Né? Legal, Nelson, porque você está falando uma coisa importante, que é o desenvolvimento de habilidades, né? Então, as chamadas soft skills hoje, que realmente todos que estão aí hoje no mercado, seja lá onde ele estiver, tem que desenvolver essas habilidades, né? Mas eu me lembro que lá no Fórum Desenvolve Londrina, quando você começou a participar conosco lá, você entrou com uma liderança jovem. Lembra disso? É verdade. Uma liderança jovem. Tá aqui, ó. Quem são? A gente tinha um projeto de convidar ali alguns líderes que a gente consideravam que eram pessoas proeminentes na cidade. E aí nós te convidamos, você aceitou e começou lá conosco como um líder jovem, né? Isso é bacana, né, cara? Exatamente. E aí até foi surpresa e foi até assim, uma das coisas que coincidiu, a gente fala que é uma coincidência mesmo, não sei, tem providência aí também, a gente fala que é uma coincidência, porque eu entrei no fórum na época que a gente montou uma área de inovação dentro da Sercontel, né? Então coincidiu de eu entrar no fórum, porque a gente via, o tema do fórum era cidades inteligentes, a Sercontel era uma das protagonistas nesse sentido, né? A gente tinha várias iniciativas nessa área, e eu entrei para essa área na mesma época, né? Então foi natural. E o convite veio pela Federação da Indústria, até pela Folha de Londrina, eu lembro até hoje, assim, né? Isso. A gente conversando com o pessoal, e eles falaram, precisa trazer mais jovens, né? E seria nem tanto assim pro jovem contribuir pro fórum, eu diria, né? Mas pro fórum formar pessoas. E foi isso mesmo que aconteceu, sabe? Então já tinha essa busca toda. Aí, por eu ter conhecido o pessoal via JCI, que a gente fazia muito projeto junto com a FIEP também, eles falaram, o que você tá fazendo? Deu certo, vamos te chamar para dar uma palestrinha sobre o tema e já convidar para participar. E foi um presente porque ali eu conheci grandes lideranças da cidade, assim, gente que eu não tinha acesso. Você mesmo, né, Leandro, que a gente acabou trabalhando junto, então tinha uma atuação cívica muito forte, sempre teve, né, Leandro? E pessoas que não só têm essa bagagem técnica, né, de conhecimento, de formação, mas que tem essa habilidade de saber como que as coisas acontecem, de influenciar a cidade de Londrina, mas principalmente essa paixão por querer que a cidade cresça, não de qualquer jeito, mas que cresça valorizando e levando realmente felicidade a todas as pessoas que aqui vivem. Então foi um presente para mim entrar
um pouco mais jovem lá e aprender e continua aprendendo até hoje com tudo que a gente faz. Que bacana, né? E a gente estava estudando aquele ano Smart City, né? É isso mesmo. E você acha que a gente teve algum resultado já na cidade em relação a essa temática? Tivemos avanço? Você que está na área ali, né, trabalhando com isso, o que você consegue nos falar? Exatamente. Eu digo assim também, a gente geralmente, principalmente nós ali do fórum, a gente sempre tem muita pressa, né? Então, isso, que as coisas tinham que acontecer. A gente fez tudo, ano que vem já era para estar tudo entregue, né? E muitas coisas não acontecem assim, né? Então eu vejo assim, Smart Cities, ele começou, mesmo o próprio setor, a gente vê que ele cresceu em várias frentes. Naquela época tinha muito aquela questão da iluminação pública, né? Exato. Então você vê ali de usar sensor na luminária, enfim. Mas tudo que puxa isso geralmente são os negócios, né? A gente até fala, o pioneirismo que a gente teve em Londrina foi muito também porque a economia estava pujante em relação ao café, né? A Sercontel, a gente fala que ela foi criada porque o pessoal tinha uma produção de café que queria vender e a forma de se fazer os negócios era por meio do telefone na época, né? Tinha uma motivação de negócios, né? O termo Smart Cities naquela época tinha uma motivação de negócio voltada à iluminação pública e de fato a iluminação você vê que a gente cresceu muito em todo o país, né? A substituição por LED, a modernização, enfim. A parte de tecnologia é um pouco mais difícil de você modelar o negócio, né? Então a gente vê que o pessoal teve aquele boom do assunto, aí tentou-se fazer muito negócio, muito teste na área, mas nem todo negócio fluiu, né? Se viabilizou. Então, porém, a gente vê que o pessoal olha o assunto com mais maturidade hoje, de entender de fato quais são os serviços, as tecnologias que mudam a vida das pessoas, que o cidadão pode olhar e falar assim, puxa, isso tem vantagem, né? Mas você vê a própria digitalização do governo, tudo você poder fazer pelo celular, no governo federal teve muito... Então, assim, a gente teve muito avanço em relação às cidades inteligentes, não daquele jeito de só olhar, se encantar com a tecnologia como a gente tinha na época, mas de realmente muitos serviços que o cidadão realmente está usufruindo, que é fruto de discussões que a gente teve, de sugestões, umas estavam lá, outras surgiram de uma forma mais orgânica, mas com certeza o estudo que está lá continua sendo válido, propostas foram entregues e outras foram remodeladas e estão sendo conduzidas, né? Perfeito. Que ali foi meio de vanguarda também, né? Vamos combinar que naquele momento ali, a gente tá falando de um tema que estava começando nós já tínhamos alguns exemplos, mas ainda estava começando a ganhar corpo, né? O pessoal fala muito da Rua Sergipe, né? Como um exemplo de um início de um trabalho em relação à cidade inteligente. O pessoal chama a Rua Sergipe de Rua Inteligente, né? Exatamente. E ali, assim, também entra essa parte de modelar o negócio, né? A gente tinha todo um projeto ali também, nós entramos juntos para desenhar algumas coisas, mas aí, de fato, a gente tem que sequenciar, né? Porque tem muito investimento envolvido, tem as próprias questões de comércio, enfim, debates estão ali, né? Mas a gente, assim... até foi bom você ter falado mesmo, porque eu não sei se o pessoal conhece, mas já tem alguns semáforos inteligentes naquela avenida. A gente está atendendo com fibra lá já. Sim. Foi inclusive feito alguns testes de rede 5G na época que ainda não se podia operar, né? Nós fomos a primeira operadora que instalou aqui equipamentos em caráter de teste e uma parte do sinal cobriu também ali a Nova Sergipe, para fazer a parte de câmeras que estão funcionando dentro de poste de iluminação, para fazer controle de trânsito, né? Sim. Então tem muita coisa em relação à tecnologia que está acontecendo lá. Dá trabalho, sabe, até fazer, se até é bom comentar, né? Mas assim, a gente está construindo um caso que é realmente inovador e que à medida que as lideranças vão se conversando, nós vamos conseguindo entender como que a gente usa isso para de fato beneficiar a vida das pessoas, né? Então, juntando até a parte da identidade histórica, né, pela região que nós temos lá, né, daí você que conhece melhor que eu isso aí, a gente tem um ativo muito importante para a cidade de Londrina ali, que a gente pode valorizar, né, como são feitos em outros lugares do mundo, enfim, né, você ter um comércio de rua, de você ter ali como um atrativo mesmo cultural e turístico para a cidade, né, então ali realmente é um foco que vale a pena ser trabalhado e que a gente pode explorar muito melhor do que a gente faz hoje. É isso aí, era isso que eu chamo a atenção mesmo. Você está trabalhando com tecnologia, né, com alta tecnologia, numa localidade que tem uma forte identidade com as pessoas, né? Então, você pegar a Rua Sergipe, que é uma principal rua de comércio da área central, ali junto com o calçadão, então você tem uma tecnologia implantada, embarcada ali, mas você tem todo o aspecto histórico, né, de identidade. Então isso é bem bacana, você conseguir trabalhar com essas coisas. Você tem ali o Museu Histórico, que já é tombado pelo Patrimônio Histórico Nacional, você tem na ponta ali o Sesc Cadeião, você tem ali o Camelódromo, você tem toda uma identidade, né, uma formatação identitária na Rua Sergipe. É bem bacana, né, esse trabalho, né? E eu penso que pode ser pensado como um modelo a ser replicado também,
também, né, Nelson? Você tem que implementar, trabalhar em uma localidade para entender a viabilidade para ir para outras localidades também, né? Com certeza. E a gente às vezes vai viajar um pouquinho, a gente olha assim, o que tem nessa cidade aqui que eles construíram isso? Tem muita coisa assim, não tem beleza natural, assim, uma coisa muito incrível, mas a cidade vive, né? Por exemplo, Cartagena, por exemplo, que a gente teve faz pouco tempo. Você vê que a cidade vive do valor, da importância histórica que a cidade teve, da cultura que a cidade teve. Porque você vai lá, assim, você vê assim, o que tem aqui que não tem em nenhum lugar? É a história, é a importância, teve toda a questão da Bahia, da geografia. Mas tem cidades que vão ter uma geografia favorável, eles não vão conseguir explorar isso tão bem, né? Então Londrina também tem os seus ativos, a questão do pioneirismo, dos arquitetos que fizeram obras naquela região, enfim, né? São obras de referência nacional, né? E tá lá e a gente não tá sabendo explorar isso, né? Então nós temos muitos ativos lá que nos identificam, que não nos identificam assim, eu sou uma pessoa de Londrina, do norte do Paraná. Não, eu sou uma pessoa que vive numa cidade que teve um pensamento de vanguarda, né? Que contratou arquitetos de vanguarda para construir seus prédios públicos. Então, é um orgulho pra gente viver numa cidade que colocou esse espírito de desenvolvimento, né? Então, que a gente tem que se beber dessa fonte, vamos dizer, para falar assim, eu não tô numa cidade aqui onde a gente pensava só em viver bem, mas a gente pensava em construir um futuro melhor para todos, né? Então que a gente viva desse espírito também. Né? Eu acho que contar histórias, né? A gente tem que saber contar as histórias, contar histórias que encantam. Você falou muito bem, né? Nós temos aí arquitetos renomados que trabalharam ali, por exemplo, no prédio do Museu Histórico, que foi uma rodoviária, então tem histórias que envolvem a própria rodoviária, estação ferroviária, acho que a Sercontel tem uma história para contar, você já falou disso, de inovação, né? Acho que isso a gente tem que começar a olhar tudo isso com mais carinho, né? Queria trazer um pouquinho da sua experiência, falou agora há pouco da importância, né, que foi para você participar de algumas entidades ou de estar envolvido com algumas situações que ajudaram a te desenvolver enquanto liderança que você já era, eu penso, né? E que só fortaleceu. E a gente ouviu falar muito da JCI, né? A gente aprendeu muito sobre a JCI conversando com você, inclusive, né? Eu queria que você pudesse falar um pouquinho pra gente o que é, como que funciona e qual foi o seu papel nessa entidade. Legal. Então a JCI é um acrônimo, né? Uma sigla de Junior Chamber International, então Câmara Júnior Internacional, que nasceu em 1915 nos Estados Unidos, né? E o propósito dela era formar lideranças jovens mesmo por meio da experiência, né? Então eram sim treinamentos, cursos, mas eles sempre falavam assim, nós temos que desenvolver a liderança que crie uma solução para a cidade, né? Então ela existe aí, são 150 mil membros em mais de 100 países. Aqui no Brasil a gente está mais na região sul. E em Londrina a gente conheceu a organização por meio de reuniões que a gente tinha na comunidade japonesa, né? Então tem uma JCI que trabalha dentro da comunidade nipo-brasileira lá em São Paulo, a gente conheceu o pessoal. Sim. E não tinha aqui em Londrina, né? Então a gente veio conversar aqui, entendeu como era o modelo e falou assim, isso é bom para Londrina, né? Tem um monte de jovem aqui que tem vontade, mas não sabe fazer muito bem as coisas, né? Então vamos trazer para cá e começar. Então começando 5 pessoas, o objetivo é você criar projetos para resolver alguma situação da cidade, melhorar a vida das pessoas. E durante o processo você tem que desenvolver as habilidades, né? Então liderar pessoas, gerenciar projeto, cronograma, follow-up, todas aquelas coisas empresariais. Que às vezes o jovem que está no começo da carreira ele não tem a oportunidade de exercer, ele exercita dentro da JCI. Sim. Então, uma das diferenças é que, de fato, ela é internacional mesmo, você sempre está em evento falando espanhol e entendendo inglês, praticando, e você tem que, você não pode repetir os cargos, né? Então, sempre depois de um ano, você tem que trocar o coordenador, trocar o presidente. Então, por isso que acaba dando a oportunidade dos jovens de terem experiências em posições de liderança. Né? Você foi presidente da JCI? Isso, aí depois eu fui, enfim, progredindo na carreira ali também, vamos dizer assim. E aí em 2020, no ano de pandemia, eu fui vice-presidente executivo nacional, que seria o vice-presidente, vamos dizer assim. E aí naquela época me convidaram então para me oferecer aí a ser presidente nacional, então fizemos lá a eleição, tudo. Sim. Em 2022 eu virei presidente nacional da organização, muito pela história que a gente viveu aqui em Londrina, também pela história de associativismo de fora da JCI, de estar no fórum, de estar em outras entidades, que me trouxe muita bagagem. E a própria experiência profissional, né? Então ali me pediram para ser presidente, aí eu falei, vamos então.
E aí foi esse trabalho de fazer crescer, aumentar a federação em todo o Brasil, né? Então, fazer muita... Aí a gente trabalha mais essa questão de lidar com muitas pessoas, né? Então, são muitas culturas diferentes, cidades diferentes, realidades diferentes. Sim. Mas que fazem com que a gente possa lá, gente de 25 anos, 22 anos, sair em várias cidades, a gente também poder compartilhar um pouco e incentivar, né? Porque a gente vê que o jovem tem muito potencial para contribuir com a sua cidade. Às vezes ele não acredita na capacidade que ele tem. E a gente da JCI mostra, assim, na prática. Olha, tá vendo aquilo que você achou que não ia fazer, aquele projeto, aquela fala que você poderia fazer e você não iria fazer? Hoje você sabe que pode fazer pelo que você viveu aqui dentro. Então é muito legal levar isso para todos os jovens. Não, legal. A sua formação é na área de engenharia, né? Isso mesmo. Né? É. E você acha que, quando a gente fala em engenharia, a gente pensa, eu acho que muito mais em coisas técnicas, né? Com certeza. Eu acho que isso é meio que um senso comum, né? Isso. O engenheiro, o cara técnico. Mas você, a partir de tudo que você falou, né? Você pensa que a criatividade, ela tem espaço na atuação do engenheiro? A criatividade é necessária para criar inovação? Nossa, com certeza. Então a gente fala assim, principalmente hoje, né, com inteligência artificial, a gente fala assim, a criatividade do ser humano ninguém substitui, vamos dizer assim, né? Então é um tema muito complexo, mas assim, a gente geralmente lida com problemas muito difíceis e às vezes é difícil você olhar para a solução. Então você, na verdade, tem que ter uma certa criatividade para combinar tudo que você conhece, né? E aí, inclusive, quando eu estava no mestrado, né, de tudo que eu aprendi lá, enfim... a referência do nosso assunto, a gente estudou navegação, enfim, né, coisas bem complexas assim, mas era navegação de satélite e eram tecnologias, por exemplo, que lá atrás foram o que levou o homem à Lua, né? Sim. E um dos autores principais da nossa linha de pesquisa chama Malcolm Schuster, né? Ele que resolveu um algoritmo para fazer a navegação, que se não fosse ele, não teria navegação espacial, vamos dizer assim. E aí eu tava pesquisando no site dele, tinha um artigo escrito assim, ó, arte e engenharia. E aí, meus pais, apesar de ser de sítio, enfim, sempre botaram a gente em escola de música, escola de inglês, sem saber muito bem, mas a gente sempre foi, né? O japonês tem concurso de canto, enfim. Aí eu fui ler, né? E eu achei super interessante que ele mudou minha visão também sobre até a parte técnica. Ele falava assim, ó, o engenheiro é muitas vezes treinado para responder perguntas, né? Então vem com a pergunta pronta, né? Quantos watts tem isso aqui? Como que tal. Então vem com a pergunta pronta, o engenheiro vem e responde, né? Sim. Que é algo que tem muito mérito. Agora ele falava assim, muitas vezes você se depara, como ele se deparou no desafio da navegação, em situações, problemas que não tem outras perguntas, né? Então o problema é assim, por que Londrina não cresce mais ou não se desenvolve, enfim, não tem muito... Aí ele falava assim, o engenheiro tem que aprender a fazer perguntas certas também. E onde ele aprende isso? Olhando para a arte, por exemplo. Então ele fala, você vai olhar um quadro de arte, não tem pergunta lá, você só tá olhando o quadro. Aí você tem que descobrir o que você tem que entender. Aí você começa assim, quem que era o pintor? Como que é o nome da obra? O que essa cor tá aqui? Por que é reto? Por que é quadrado? O que ele queria dizer? Então ele falava assim, o engenheiro, quando ele tem contato com a arte, ele aprende a fazer as perguntas que precisam ser feitas. E tão importante hoje quanto saber responder é saber fazer as perguntas certas e ir atrás da resposta. Então isso mudou muito. E a gente vê na prática, quando a gente se dá com uma situação... Quem tem aquela postura de começar a investigar, com certeza consegue resolver problema de uma forma muito mais eficaz do que alguém que é treinado para responder perguntas. Né? Que bacana, Nelson. Isso aí, muito interessante a gente conseguir fazer esse entendimento, esse alinhamento, né, entre criatividade e inovação, né, e a sua experiência, ela traz aí muitas... referências pra gente, né? Nelson, o tempo nosso já foi, cara. Nós tínhamos combinado de falar muito outras coisas, acabou, não vamos ter que fazer outro podcast. não vai ter outro jeito. Mas eu queria agradecer aqui a sua presença, a sua disponibilidade, né, de aceitar o nosso convite, de estar aqui conosco, né, tratando desse tema, toda a sua experiência, né, na Sercontel e toda essa sua experiência também envolvida em entidades. Acho que tudo isso é importante pra gente na nossa discussão. Então, com certeza, eu que agradeço o convite, né, e eu queria dizer assim pro pessoal, assim, do Educriativa também, né, que eu sou um exemplo de que liderança, de que as soft skills podem ser aprendidas, né, e que inovação também é um método que pode ser aprendido, né? Então, que a gente consiga olhar para nossa história e entender assim, ó, eu não estou num lugar aleatório, eu só vim parar aqui por acaso, né? Mas que eu estou num lugar onde realmente estimula isso, né? Que eu posso ser uma pessoa de vanguarda e que se me falta alguma habilidade, algum conhecimento, experiência, que Londrina é uma cidade que oferece muito disso para quem quiser fazer acontecer. E o Educriativa também é um lugar, e você, principalmente você, o Caio, todas as lideranças que estão nesse projeto também tem muito a oferecer e muito que contribuir para formar novas pessoas. Então que o pessoal entenda que
pode ser tudo que eles quiserem fazer, pode ser aprendido, desenvolvido e que pode contribuir muito para a vida das pessoas. Né? Perfeito, é isso aí. Obrigado, Nelson. Obrigado a todos vocês que estão nos acompanhando, né? Não, como eu disse, não deixe de deixar seu like aí, o seu comentário, compartilhe esse vídeo, divulguem, vejam os outros vídeos também, né, produzidos aí pela Educriativa em parceria com a ZGM, né? Um agradecimento especial à ZGM que possibilita e viabiliza, né, o nosso podcast. E é isso aí, esse foi mais um, né, podcast por falar em economia criativa e inovação. Até o próximo.